Eu falo de quando você olha para as circunstâncias e percebe que a mão de Deus sempre esteve lá. Diante dessas coisas, eu falo dos lugares onde você vê as impressões dos passos e percebe que Deus estava. Deus andou junto com você durante todo o trajeto. E falo das coisas que as pessoas chamam de coincidência, acasos, mas você vê a soberana mão de Deus que alinhou os seus passos. Eu quero dizer para você que Jesus está presente. Nos momentos difíceis, no seu casamento, nas suas finanças, nas batalhas do seu trabalho, em todas as circunstâncias, relacionamentos, quando está diante do seu chefe ou do cônjuge, nas batalhas que tem tido no campo universitário, no secundário, em tudo que tem enfrentado, Ele está presente. Ele apenas aparecerá quando você estiver parado. Em momentos que não se reconhece a impressão de Deus, não porque não está ali, mas sim pela expectativa sobre como encaramos as coisas, como Ele vai falar, como vai responder aos nossos pedidos de oração. E uma solução chega e ela está alinhada ao que nós pedimos. Nós colocamos limites em como Deus vai fazer para responder o nosso pedido, ao invés de confiarmos nos caminhos dele, que não é o nosso, nos pensamentos dele, que não é o nosso, para acreditar na sua grandeza nos seus, que está acima da terra, que os seus pensamentos estão acima dos nossos. Entenda que nós limitamos Deus quando dizemos: Deus, atenda o meu pedido do meu jeito. Entenda que é você que tem limitações e não Deus. Eu coloco limite em uma experiência com Deus quando digo: faça exatamente desse jeito. Eu tenho aprendido isso em minhas orações a Deus. Você diz que eu posso fazer isso sabendo como gostaria de ver o mover das circunstâncias. Eu agradeço a Deus na certeza do seu mover e acreditando no pedido que fiz, mas no final das minhas orações eu tenho aprendido e digo assim: Senhor, faça desse jeito ou faça melhor. Sabias que há várias categorias de opções que o nosso olho não sabe que está disponível e acessível para nós? E se nós limitamos Deus pela nossa capacidade de pensar, pelo nosso parecer, nós não vamos dar liberdade às várias possibilidades que o poder da sua divindade, podemos encontrar nele. Ele não pensa apenas em você. Ele pensa nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos e todos que viram e com o seu propósito do reino poderá afetar as próximas gerações, começando pela sua. E foi nessa ocasião. O Messias foi apresentado e ninguém o reconhecia, excepto alguém. Excepto um homem chamado Simeão. Ele lhe foi dado da promessa, tal como nós temos. Ele viria a manifestação da presença de Deus, tal como lhe foi falado, que lhe seria prometido, tal como nós somos fruto do relacionamento pessoal com Deus, através de Jesus Cristo e o Espírito Santo, que habita no nosso meio, e podemos ver a impressão do dedo de Deus trabalhando em nossa vida e chamamos manifestação da presença de Deus. Omnipresença significa que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Eu sou grata pela omnipresença de Deus, porque isso significa que quando eu voltar para Dallas, quando vocês voltarem para onde vocês quiserem, independentemente de onde vocês vão, como estão distribuídos na Califórnia, não importa onde quer que nós vamos, Ele será comigo, assim como é contigo, por causa da sua omnipresença. Mas se você não tem nada como eu, seja grato pela omnipresença. E sei que queres mais do que isso. Você quer a manifestação da sua presença. Eu falo de quando você olha para as circunstâncias e percebe que a mão de Deus sempre esteve lá. Diante dessas coisas, eu falo dos lugares onde você vê as impressões dos passos e percebe que Deus estava. Deus andou junto com você durante todo o trajeto. E falo das coisas que as pessoas chamam de coincidência, acasos, mas você vê a soberana mão de Deus que alinhou os seus passos e conduziu você até os lugares certos, no momento certo para a manifestação da sua presença. Eu quero que saiba que quando Simeão abriu os olhos, ele viu que ninguém mais conseguiu ver. Eu venho dizer-lhe que o que abriu os olhos dele também abrirá os nossos olhos,
Tal como você lê as 3 coisas em que eu quero passar para você, aqui diz no verso 26, aqui diz que, vamos para o verso 25, eu quero começar por aqui, vamos para o verso 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. Nós podemos dedicar mais tempo nesses 3, mas é aqui que eu quero chegar. E o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre ele. Aqui diz, ele foi ao templo, verso 27, em espírito. O verso 26 diz que ele recebeu a revelação através do Espírito Santo. Veja como é que a presença do Espírito Santo é constante nesse texto. Olha para como o autor realça várias e várias vezes o trabalho do Espírito Santo no abrir dos olhos de Simeão, para ser capaz de reconhecer a manifestação da presença de Deus diante dele, na pessoa de Jesus Cristo. Lucas fala disso no capítulo 2 do seu livro, e nos 2 primeiros capítulos ele menciona o mover do Espírito 10 vezes. O trabalho do Espírito de Deus é tão poderoso, tão necessário para completar tal experiência na vida do crente. Isso aconteceu antes, no livro de Atos, antes do Pentecostes, antes da descida do Espírito Santo. Lucas faz menção do mover do Espírito aqui, através da vida de Simeão, mostrando a importância do trabalho de Deus e como é crucial ter a certeza de afinar a sua sensibilidade espiritual, o seu radar espiritual, para que você possa sentir a presença de Deus, o Espírito Santo em você.